A boca toda borrada. Os hóspedes estão aqui. Acho que as meninas têm a chave. Chamar, às vezes eu escuto. Tem que ficar aqui mais uma horazinha. Tô com overdose de açaí. Não é o melhor açaí, assim, era... Não, é considerado. Mas caiu as proporções. Eu atingi um platô de plenitude absoluta aqui. Tem mel, né? Amendoim mesmo. Costuma ser esses leitinhos mais baratos que a gente acha, né? Que ali tem um açaí bom e tem ele mais natural, muito bom. Muito tempo atrás que eu não tomava e decidi fazer esse combinado total. Já atingiu o platô de saciedade, que mel é muito bom, amendoim, um pouco de morango, um pouco de ninho. Eu olhei as outras coisas, não trouxe muito atrativo. Eu tô arrastando aqui querendo tomar tudo, botei o resto do sanduíche na geladeira. Queria nunca mais poder malhar, sabe? Quanto que o meu tempo é precioso que sem malhar. Tanto que a gente se permite destruir ainda que o milagre seja muito convidativo e muito inédito a minha própria autossoberania, vamos assim colocar, adquirida, qualquer coisa assim. Então, restinho de ninho ali, minha calça está escorregando, eu gosto de malhar com a cabeça molhada. Tem aquela coisa, você ir pensar, voltar e eu tô com dinheiro na bolsa, lá não tem cadeado. Deus me perdoe alguém roubar minha bolsa com dinheiro que eu tenho que pagar. E ainda até para ir antes e atender, sabe? Sabendo depois tem que depositar o dinheiro, vou receber mais um pouquinho. Misericórdia, sabe? Não posso arriscar, não. Nossa, eu nem durmo, parece que atingi um platô de relaxamento. Teve que fazer um compilado, né? Aquela, né? Lobotomização. A harpa, né? Arpaica. Então eu comi aqui já. Parece que eu não posso ver comida por um ano. Parece que de repente veio mesmo, sabe? Mas não tem quando 2 por 2. Eu tenho que começar no aeróbio. O que é? A segunda começar e vai atende um, depois vai lá na rua, vai lá no céu onde volta, já que é pensando em ir embora, não tem? Eu sei que segunda-feira que eu posso dormir em casa, amanhã para depois da manhã, dia 6 que tem gente de novo, e se chegar gente, ou esse homem não sei se vai esticar, falou que é um dia, a moça, aí, até então que eu falto receber, ele falou, tem 1.900 aqui, te dou. Já tem 480, que eu já tirei, não, seria em cima de 17, né, que é adicional que ficou. Mais ou menos que tem para esse mês, 17, 18, 19, né? Engraçado, elas gostam de saber detalhadamente se eu não tô ganhando. E sempre tem que tirar onda aqui. E não falar e querer dizer que é algo muito maior, né? Ou seja, o nível de situação, quando acha que não pode fazer alguma coisa, porra, o banheiro foi pintado. Tinha que limpar alguma coisa, lixar algumas coisas que estão ali, o tipo, já que eu uso, não vai ser lavado se eu não lavar, entendeu? Não tem perdão essas coisas. Não, não tem, sabe? Até que ponto a doença quando a gente compreende, né? O que é uma parasitologia, quando a gente vê algumas coisas que às vezes a gente não tá. Também tem que se respaldar o que é um animal ficar no chão. Você olhando, você passou a mão, o negócio veio do dedo, veio de você. O que é reação de dois corpos é algo absurdamente invasivo. Com responsabilidade de você desbravar o mundo, corpos sexualmente envolvidos constantemente, sujeira, não sujeira, quando uma doença chega ou pode acontecer, a fidelidade é algo muito criminoso e às vezes a gente acha que todo mundo tem direito de ser livre um pouco, poder olhar para a pessoa como se não tivesse uma doença, só que a maldade é tão grande. Isso é para roubar no bolso do outro, não é para ajudar, não é para ferir, não é para divertir um pouco, não é. Há muito tempo. É para ferir mesmo, sabe?
Eu estava averiguando aqui como que eu não achava que estava seriando as coisas ao longo do tempo, como isso entrava, interagia ao meu processo maturacional, perceber algumas coisas, inclusive sobre por que famílias não são famílias. Aquilo me abria espaço-temporalidades muito assustadoras. Como se ainda um combo disso e aquilo pode gerar uma terceira coisa, ainda que não tinha-se muito, né? Que é uma doença, um corpo funcional todo. Eu sempre olho para as pessoas com uma capacidade universal tão diferente da outra, mesmo que elas não vejam, mas a própria composição parece que você já mosaica alguma percepção perante o próprio contínuo ou o contínuo como um todo, que convida esses infinitivos, né, do outro lado da rua, a outra pessoa. Né? O que é de fato você ter um pacote de coisa para ser transparente, falar tudo e não enjoar o outro, não saturar. Um dia não precisar falar, um dia falar leve. Perante tudo isso, ter que se sentir ridículo ao extremo, entendeu? Mas como que a coisa vinha assim, sabe? Como que algumas coisas pareciam não, mas nem é do combinado de vários. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nesse negócio de familiar. Ou há muito tempo isso já não acontece, ainda que você se identifica com alguns cuidados, alguns protecionismos que te favorecem ou te dão cobertura para o processo construtor, te favorece melhor alimentar, ajuda a pagar você, cuida, tipo avó, essas coisas, mas cada coisa no seu lugar e todas ao mesmo tempo, não. E além disso, ou entre isso, e sem isso ainda, né? Então eu ficava avaliando muito, isso não faz sentido, como alguém chega a determinada idade e você olha para aquilo como um fracasso absoluto e ainda não faz nem questão de incomodar ou acha ainda ter o peso de achar que não está destruindo a vida do outro. Como que resolve isso? É se olhar para o tempo como se fosse fora do tempo, vendo o tempo todo rasgado dentro de um infinitivo, que ainda não compreendesse isso. Por que eu um dia esperava perda, o domingo era uma coisa, mas é porque vem o outro dia, porque não vem, aquela coisa da sexta e do sábado, né? Sexta porque vem o sábado, sábado porque teve a sexta, segunda mas tem a terça, que talvez a quarta dá uma aliviada e quinta também não é ruim. Mas tinha uma coisa meio, né? Aí é o dia do macarrão, pode ser um outro macarrão, mas ela gosta do macarrão de coloral, mas tem um monte de coisa. Tem o frango assado, tem maionese, pode ter isso e aquilo, tem às vezes pudim maravilhoso, os creme de leite, um monte de coisas, implica uma coisa, não era aquilo. A programação do horário, sai, deixaram tudo sujo, de repente com cara de que, não sei, não é a casa, não é a ventilação, não é isso, não é aquilo. O programa de televisão é chato, tá entrando, saindo gente, dá uma coisa de passagem, de perda, de faltou, não tal, não é. Ou saturou, por que satura? Sabe? Como se eu tivesse muitos tempos dentro de uma casa e ao mesmo tempo também entre interstícios. Como eu falei, as coisas se tornaram convidativas durante muito tempo. Até que ponto isso tornou punitivo? Não é punitivo o termo. Uma sensação de fracasso, de passivismo, né? Quais são minhas habilidades? Eu não tenho força de novo? Vem uma força que neutraliza, de eu fazer uma conexão elétrica na parede, eu entender essas coisas, eu deslizo entre as coisas, como um espírito, sabe? Me sinto passiva, me sinto arrastada. Eu sou sanguessuga, eu sou parasita, eu não sou, mas como que essas coisas se tornam repetições, tem singularidades e tem repetições que insistem nessa singularidade, sabe? Tinha essa coisa, e como já era a filha da avó, a neta da avó, é a primeira, ou é isso, e também da bisa, e, né, ou queriam forçar esse tipo de barra, ainda que não era tão forçoso, mas também era. É a primeira, mas não tem essa coisa também, você quer, já que você quer a primeira, já que você é mais velha, ainda que tinha isso, mas não tinha isso. Nossa, a minha avó, o suporte, o que é o suporte da minha avó? Aparentemente, a quem apontasse miserável em algumas atitudes,
estourar com alguma coisa que de fato já estava enchendo a paciência, eu já tinha feito, continuava fazendo, não destituía da condição, tinha algumas atitudes que entre o olho e isso e aquilo tinha uma condição que implicava. Aquilo que faltou, que era o limite de não abrir mão, tinha esse direito. São especificidades, quem era olhar pelas especificidades dela? E nunca existiu aquela mulher que foi criada pela minha avó sem conhecer o pai, minha bisavó. Quem era aquela mulher pedindo esmola, colo, fracasso, dor, ainda esfrego um pé? Hoje eu estou sofrendo, passivismo. Não existiu isso nela. Não era calculado nem anticalculado. Não existiu isso nela. Eu não conhecia o lado produtivo da minha bisavó, sabe? Produtivo de falar, andou a cavalo, cuidou tudo isso, mexia com tudo isso. Não era ativista da igreja, não ficava na casa dos outros. Eu já conhecia ela como uma parte da casa da minha avó e ela sozinha, já um pouco mais velha, ou nem tão mais velha, ainda ia a Volta Redonda e alguns lugares ainda que eu via ela mesmo ali, entre a casa da tia filhinha, das filhas. Um comportamento isolado para ser olhado, um amor infinitivo à minha pessoa. Ai, Deus. Todas duas. Que raça era aquilo? Nossa. Elas cultivaram o amor alemão. A outra nem sabia, graças a Deus que morreu, se era para ser ruim. Aquilo foi absurdamente transferido. Tem a menor condição de não ter sido transferido. Não tinha não era impulsionado por genialidade, impostação racial. Se não fosse eu ter que rebuscar algumas coisas, se lembrar algumas coisas assim, nem me retrato de ouvir muito falar deles, dos mortos, ou até que ponto tinha um suporte tão grande que falava também, entrava e saía, né? Mas o que foi aquela independência guardada, inclusive no biotipo do corpo da minha bisavó? Chegar com aquela idade, com aquele corpo, a estrutura óssea, os seios, a barriga, a altura, a cor branca, o nariz de quem trabalhou. Os narizes foram atrás de respirar para largar. Né? Os parentes mulato da roça. Não, não era mulato, não. Não, pode até ser, sabe? Não era, não. Não, não era. Não era. Desculpem os mulatos. Também não, ela não era anti-mulato de forma alguma. Ela ter 5 filhas, ela deve ter tentado muito ser feliz e suportar as coisas, ainda que não tinha nenhuma coisa de passiva, de aquilo, com certeza deu valor a um casamento. Duvido muito que tivera traído, ainda que tinha todo o direito de fazer o que bem quisesse. Nunca ouvi nada sobre essas coisas, mas minha avó teria a expressão da minha avó. Minha avó era um alicerce sem precisar de senso crítico. O naturalismo das questões que respondia aos limites diários ou a coisa, a disciplina dela e do meu avô, que são as rotinas diárias de vê-los no café da manhã, no almoço, na janta, na televisão, no final de semana, nas coisas todas que ele fazia, que ela fizesse participativa. Lugar nenhum, sabe? Ainda que alguns lugares, né, que tinham seus familiares e tal, que parecia que tinham bons, né, parentes, alguns que a gente vê assim e tal, né? Minha avó não era Miss Simpatia, ainda que era muito bonita e ria e tal. Não, não era Miss Antipatia. A idade de algumas coisas iam cansando, sabe? A doença, a questão dos... Aqui era conveniente falar que meu avô não foi roubado, ai, ai.
Nossa, esse meu avô deve ter sido o maior dos tiros da cabeça e ameaça. Meu avô era muito honesto. Em termos de trabalho e de rotina, era muito. A forma com que ele respondia às coisas. Não era ambicioso com nada. Tudo que minha avó fazia estava bom, mas com a funcionalidade das coisas. Eu não tinha mesquinharia em nada, ainda que ele tinha o papel de conversar as coisas com a minha avó, o canto deles conversarem, eles partilharem o que era para ser falado ou não falado. Mas até pela forma com que minha avó falava as coisas, não tinha esse negócio de segredinho que não podia ser falado, se revelava, entendeu? Ele era muito nobre. Ainda que pudesse ter tido suas falhas, buscar entre a relação deles o que era conveniente aceitar, o que foi falado, o que veio, isso, aquilo. Muito nobre. A forma, o tradicionalismo que ele levava à pobreza ou à vida suficiente popular, na variante, na Brasília de pesca fedendo a peixe, na casa que se tornou uma casa muito boa, a funcionalidade do trabalho, a rotina de trabalho, as coisas que ele comprava, que ele não abria mão de fazer valer entre as relações de trabalho com as pessoas, as trocas, como que ele relacionava, ele nunca foi autoritário com nenhum empregado e com pessoas e falar demais. Ele não tinha muita altura, a massa muscular que ele tinha era muito. Ele era muito bem amarrado. Uma pessoa amarrada para andar no suficiente, tá na base, minha avó também. E isso aí acho que passaram muito bem para mim. As minhas amarras para não serem esticadas sem função, entendeu? Muito bem, o corpo dele era muito bonito, né? Barrigudo, tinha um mamazão bonito. Bonito que o mamar dele, as costas, o corpo. O velho acabou. Peso das pernas, das panturrilhas dele muito bonita. Eles eram muito bonitos. Ainda que algumas fotos de mais velhos e tal, eles foram muito bonitos. Nossa, minha bisavó, tô vendo ela aqui agora. Minha avó.